Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um dia, mais uma live, mais um momento aqui para celebrar, mais um dia para agradecer. Hoje é sexta-feira, né? Então já vimos aí de uma semana bem agitada, uma semana com muitos acontecimentos, mas uma semana também de muitos aprendizados, né? E nós estamos na série O Poder da Ação, hoje é o último episódio dessa série, e eu quero compartilhar com você o que significa de fato ter esse poder de ação, né? Existem algumas características em nós que é procrastinação, né, em algumas pessoas. O que é isso? É ficar adiando alguma coisa por não ter certeza se aquilo ali vai dar certo, por ter medo de falhar, por ter medo do que as pessoas vão pensar, mas principalmente por ter medo de descobrir algo que no fundo você já sabia. E eu tenho vivido isso de uma forma muito interessante que, sabe, eu tenho me desafiado a tirar as minhas ideias do papel, aquilo que eu tenho adiado por algum momento, por alguns dias, como por exemplo o meu e-book, né, que desde o começo do ano eu disse que eu ia fazer um livro esse ano, e aí eu comecei a escrever 2, mas não finalizei eles por achar que ainda não realmente estava pronta para fazer. Então eu resolvi fazer um outro que contasse um pouco da minha história e de como eu saí de determinada situação, que foi justamente das dívidas, né? Então hoje a minha vida financeira é muito equilibrada e eu escrevi um e-book falando sobre isso, né? E finalmente eu terminei ele e já compartilhei com algumas pessoas. E o interessante é que, assim como Jesus, ele não foi valorizado ali na sua terra, lá onde ele estava, em Nazaré, a mesma coisa acontece quando a gente compartilha algo de sucesso, algo que você tem, algo que você conquistou com algumas pessoas da sua família, né? É interessante como isso acontece, porque as pessoas que te viram crescer, que te viram ali acompanharam o seu crescimento, acompanharam quem era você, normalmente eles não acreditam no seu sucesso, eles não acreditam naquilo que você fez, naquilo que você está fazendo, né? E isso é muito interessante. O próprio Jesus passou por isso, né? Então, quem somos nós que não poderia passar pela mesma forma? Só que existe algo, quando existe um propósito debaixo daquilo que você faz, quando existe um direcionamento, uma inspiração divina, você percebe que aquilo dali que você está construindo não é para algumas pessoas, é para aquelas que têm sede, aquelas que o Senhor irá colocar no seu caminho, aquelas que por algum motivo, em algum momento, elas vão se conectar com você. E eu estou muito feliz porque tem muitas pessoas novas se conectando comigo, muitas pessoas novas de vários lugares do país que têm me acompanhado, que têm aplicado aquilo que eu tenho ensinado e que têm tido resultado na sua vida. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa desse avanço. A Michelle, que começou o ano de 2022, não é a mesma que está terminando. Eu realmente nunca imaginei que eu poderia avançar tanto em conhecimento, tanto em plantar sementes, né? E eu tenho plantado muitas sementes que em breve eu tenho certeza que a colheita ela virá. Mas isso só vai acontecer com o foco e a constância. O que eu percebi? Que quando nós temos alguma ideia, não é tão difícil assim tirar ela do papel. Pode ser dar um medo ali, pode ser algum desconforto no começo, mas quando você se coloca à disposição para fazer dar certo, você vai tirando aquela ideia ali do papel e vai colocando em prática e vai percebendo ali algumas coisas. Mas você só vai realmente ter certeza se aquela ideia está dando certo a partir do resultado que ela está tendo. A partir do momento em que você se colocar à disposição de continuar, de ser constante, de perseverar. E esse realmente é um dos maiores desafios de todas as pessoas, porque
aprendemos, né? Muita gente aprendeu a desistir muito fácil. Então, por exemplo, num videogame, quando você está jogando e aí você não consegue vencer. Algumas pessoas desistem e procuram outro, e outras ficam insistindo até dar certo, até conseguir ali de alguma forma ou de outra. E a nossa vida não é um videogame, mas muitas pessoas tratam como se fosse. As pessoas, elas iniciam alguma coisa, mas não conseguem finalizar. Elas iniciam algo e aí quando não dá certo, ou quando ela se sente frustrada, quando ela se sente ali sobrecarregada, quando ela se sente ali que parece que ninguém apoia ela, parece que ela tá sozinha naquele meio, ela vai lá e desiste. E quando você desiste, você está tapando ali uma grande oportunidade de você mudar a sua vida e também de transformar a vida de outras pessoas. E é por isso que eu carrego essa frase comigo, que desistir não é uma opção. Por mais desafiador que seja aquilo dali que você está passando, por mais difícil que você possa enxergar, por mais sozinho que você esteja se sentindo, desistir nunca é uma opção. Quando a gente fala assim, mas eu não tenho escolha, eu tenho que fechar, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso. Ontem eu estava assistindo uma aula a respeito do poder da decisão, né? De que você sempre tem uma escolha. E nós fomos programados a escolher uma coisa ou outra e não a criar outras oportunidades. Mas você tem essa capacidade, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você entender o que isso significa, pode ter certeza que você vai avançar muito, muito, muito na sua vida. E por mais que tenha momentos que seja uma montanha-russa, tenha momentos que você está lá em cima e outros que você precisa de ajuda, pode se apoiar naquele que te criou, no Pai que nos adotou. Então, existe algumas pessoas que têm assim um bloqueio de paternidade, né? E eu fui uma dessas pessoas também. E de vez em quando isso acontece comigo também. Mas quando eu lembro que eu tenho um pai amoroso, um pai que está acima de todas as coisas, um pai que cuida, que ama, que está ali sempre presente, eu lembro que estamos guardados nele. Que ele é o suficiente, que ele é a nossa força e é aquilo que nós precisamos para seguir, é aquilo que nós precisamos para continuar, é aquilo que nós precisamos nos momentos em que a gente mais se sente vulnerável, nos momentos em que a gente acha que está tudo muito difícil para continuar. É ele que vai estar ali do nosso lado, porque essa é a promessa que ele fez. Assim que ele subiu, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E o mundo ainda não acabou, o século ainda não se consumiu. Então ele continua ali. Assim como ele prometeu para Josué, que ele disse: olha, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Independente do que aconteça, eu vou estar com você. E essa promessa não servia só para ele, serve para a gente também, para os nossos dias atuais, para aquilo que nós fazemos no nosso dia, no momento em que nós estamos. Ele continua conosco, porque a própria palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele não mudou. Ele continua do mesmo jeito. Ele continua sendo um pai amoroso, ele continua sendo alguém que cuida de nós, ele continua sendo um Deus poderoso e que está acima de todas as coisas. Um Deus que nos amou tanto que enviou seu único filho para morrer por mim e por você. Um Deus que abriu mão de tudo para viver aqui. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele estava passando. Ele abriu mão de estar lá perto do Pai com tudo que ele tinha, com algo realmente bom. Por amor a nós, por amor
aquilo que ele fez, que sabe que a gente não merecia. Quando Adão ele saiu do Éden, ele meio que colocou uma sentença de morte em nós. Mas mesmo assim, o Senhor ele nos amou tanto que ele mandou o seu filho para morrer por mim, por você. E isso significa muita coisa. E isso é muito importante. E às vezes a gente não entende esse amor, não entende esse cuidado que ele tem, que às vezes ele não deixa a gente passar por algumas coisas ou permite que a gente passe por outras. Mas no livro de Tiago fala que as provações servem para fortalecer a nossa fé, servem para que nós possamos crescer. E quando a gente entende que todas essas provações, que todas essas dificuldades, que todos esses desafios nos aproximam mais de Deus, a gente entende que existe um propósito maior para tudo. E por mais que naquele momento a gente não entenda o que está acontecendo, às vezes a gente está por lutas, por provas, por vários momentos assim realmente delicados. Mas quando nós nos apoiamos no Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos dá realmente a força necessária para continuar, para seguir em frente, para fazer aquilo que precisamos ser feito. E eu sei que por mais difícil que seja começar uma coisa, é mais difícil ainda continuar ela. E para continuar, às vezes você precisa de uma base de apoio, de pessoas que estejam ali do seu lado, pessoas que estejam na mesma vibe, na mesma energia que você. E às vezes a gente não encontra, mas tá tudo bem. Por isso que Abraão, ele precisou sair do meio da sua terra, né, da sua parentela, para ir para um lugar onde o Senhor mostraria para ele, um lugar onde ele iria prosperar. E naquele momento em diante, ele se conectou com outras pessoas, ele aprendeu coisas novas e o Senhor foi prosperando a vida dele. A mesma coisa aconteceu com José. Quando José saiu do meio da parentela dele, ele cresceu muito lá no Egito, né? Embora tenha passado por muitas lutas, por muitas dificuldades. Mas todo o caminho que ele percorreu foi para glorificar o nome do Senhor, mas também para abençoar a sua família. Então, às vezes isso realmente acontece de a gente não ter essa base, mas o Senhor, Ele é o suficiente. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente esquece que não, que Ele não é, mas Ele é. Ele é o suficiente. E Ele dá todo o suporte necessário para você conseguir permanecer na sua ideia, permanecer naquilo que você quer fazer. Talvez esse ano você começou de uma forma com uma grande expectativa e ficou pensando, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, sabe, aquelas metas de virada de ano que você determina um monte de coisa para fazer. E nós já estamos no final do ano praticamente, já temos só um mês e alguns dias, 50 dias mais ou menos. E talvez você percebeu que não aconteceu nada daquilo que você queria que acontecesse. E uma coisa que eu aprendi é que tudo realmente é possível quando você se coloca na disposição de fazer. Ah, Michelle, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero abrir o meu negócio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Se você não começar, nada vai acontecer. Se você de fato não tirar sua ideia do papel, nada vai acontecer. Ah, Michelle, mas eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo que as pessoas vão pensar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é o amor, é o verdadeiro amor. E esse amor está no Senhor. Então a gente precisa realmente se alimentar desse amor para enfrentar esse medo. Enfrentar o medo do julgamento, enfrentar o medo da solidão, enfrentar o medo de não dar certo, enfrentar o medo de não se achar capaz, enfrentar o medo de tudo que impede você de fazer as coisas acontecerem. Às vezes a gente só precisa tomar uma decisão de acordo com a prioridade na sua vida. E existe uma lista muito grande de prioridades.
Só que às vezes a gente confunde elas e coloca outras coisas na frente. Mas se você quiser mudar de vida, se você quer realmente avançar, se você quer deixar tudo o que aconteceu para trás e começar algo novo, é possível também. É possível através de uma decisão, de você fazer dar certo, de você continuar, de você ser persistente, ser constante. Porque o Senhor, Ele está ali do seu lado. Se você obedecer aos seus mandamentos e andar na luz do Senhor, pedir sempre o direcionamento dele, pode ter certeza que Ele estará com você. Que Ele vai fazer realmente aquilo que é para Ele fazer. Mas aquilo que é para você fazer, aquilo que é a sua parte, é você que precisa fazer. É você que precisa ir lá e se mover. Eu aprendi essa frase, né, em 2018, eu carrego ela comigo durante esse tempo todo, né, já são 4 anos, né. Tudo acontece quando você se move. As coisas acontecem quando você se move, mas eu mudei um pouco, botei tudo acontece quando você se move. Tudo, realmente tudo. E esse movimento, ele parte de você começar, de você fazer realmente, de você enfrentar esse medo, de você enfrentar essa preguiça, de você enfrentar você mesmo. Porque como forma de proteção, o seu cérebro ele quer que você fique parado ali na sua zona de conforto. Mas parado ninguém consegue nada. Tudo precisa se movimentar. É só você observar a natureza. A natureza nunca está parada. Se você vê a água parada, acaba estragando. Está estragando. Pronto. Errei a palavra. Se você vê qualquer coisa parada, se acaba. Sabe aquela roupa nova que você comprou, se você deixar ela guardada ali sem usar, sem nada, ela vai acabar se estragando. E, meu Deus, eu não consigo falar essa palavra. Estragando. Pronto. Então, tudo precisa estar em movimento. E a gente encerra essa série com esse pensamento de que só tem poder quem age, quem sai do lugar, quem faz o movimento, quem de fato vai atrás dos seus sonhos e faz acontecer. Talvez você precise se mudar, talvez você precise mudar de emprego, mudar de área, mudar de localidade, mudar de ponto, precisa mudar alguma coisa. Ou talvez você precise mudar somente a si mesmo. Mas uma coisa é certa, só tem poder quem age, como fala o Paulo Vieira. E esse agir precisa ser da maneira certa, com as estratégias corretas, com aquilo realmente que vai fazer diferença na sua vida. Mas não se sinta sozinho. Você tem um pai muito amoroso, um pai que cuida, que ama, um pai que nunca, nunca, nunca vai te abandonar. Por mais que o seu pai físico tenha te abandonado, ele nunca vai te abandonar. Porque ele é nosso Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E ele colocou em nós tudo o que precisamos para crescer e prosperar. Então tá tudo dentro de você. Eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade nisso. Tá tudo dentro de você. Só precisa desenterrar. Só precisa usar a capacidade que você tem e desenterrar isso. Tá bom? Que nessa sexta-feira, já dia 11 de novembro de 2022, você possa tirar suas ideias do papel e começar a agir, começar a se movimentar e enfrentar o medo, enfrentar as dúvidas, enfrentar tudo. Porque no momento em que você entrar em movimento, no momento em que você agir, no momento em que você sair do lugar, você vai começar a crescer e prosperar. Mas e se não der certo? Você nunca vai saber se não tentar. Mas se ninguém gostar? Você nunca vai saber se não tentar. E se as pessoas perto de você não
não ligam para isso, não te valorizam, não olhem aquilo que você, a importância que você fez de alguma coisa, não tem problema. Jesus, aconteceu a mesma coisa com ele. Mas quando você chegar em um determinado nível, aquelas pessoas que te desprezaram, aquelas pessoas que acharam que você estava brincando, que era uma coisa boba, elas vão te perguntar como que você fez. E nesse momento, não como vingança, porque isso nem é de Deus, mas com compaixão mesmo, você vai olhar para aquelas pessoas, ensiná-las, guiá-las para que elas possam chegar no mesmo resultado que você. Porque as pessoas ricas de verdade, elas têm uma prosperidade tão abundante que elas ajudam todas as pessoas que estão ali perto delas. Então ela cresce e todo mundo ao seu redor também cresce. Então realmente é uma questão de mentalidade, de você enxergar que não está sozinho e que as pessoas que te julgaram, que te fizeram alguma coisa, pode ter certeza que em algum momento você também terá a oportunidade de ajudá-las. Algo que eu aprendi, que muitas das pessoas que eu sigo, né, muitos influencers que eu sigo, eles falam muito e faz todo sentido pra mim, que quando um pai ou uma mãe ou alguém da família fala pra você parar com determinada coisa, né, pra que você, ou que não acredita naquilo que você tá fazendo, eles só têm o melhor deles, eles só querem te proteger. Eles não entendem esse avanço, eles não entendem o nível que você chegou. Então eles só querem te proteger. E tá tudo bem, tá tudo bem. Acontece essas coisas no nosso dia a dia, acontecem essas coisas de você não realmente ter esse apoio, mas é o máximo que eles conseguem te oferecer. Eles te amam, eles preservam pela sua vida, eles valorizam a sua vida, mas é o máximo que eles podem oferecer. Então, quem você pode contar mesmo é com o Senhor, com um Pai amoroso que cuida de nós e nos ama infinitamente, abundantemente e está sempre conosco. Então, que você tire as suas ideias do papel, que você faça acontecer e que, independente de qualquer coisa, você possa confiar nas mãos do Senhor, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos amar, obrigado, meu Deus, por cuidar de nós e estar sempre conosco. Que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, a nossa alma e que a Tua presença venha estar em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia decisivo, um dia de abundância e prosperidade, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente encerra essa série, O Poder da Ação. E amanhã vamos continuar com as nossas lives até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Beijão!